Então, vamos agradecer ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior, que nos direcionou, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, para trazer a mensagem, e que a gente possa, assim, aproveitar todos os ensinamentos para a nossa transformação moral, a nossa transformação espiritual e também a nossa transformação material, procurando fazer o melhor possível na nossa trajetória. Então, iniciando o ano de 2026, mais um ciclo da nossa trajetória, a primeira doutrinária deste ano, que vamos estudar novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, começando do item 1, nesta noite, que é exatamente: não vim destruir a lei, mas sim dar prosseguimento. Então, nesse capítulo 1, tem as três revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. Vai do item 1 ao item 7. Então, traz muitos ensinamentos, e todos nós já temos certos conhecimentos, e a cada dia vamos avivando ainda mais, de acordo com a nossa trajetória, buscando a nossa mudança interior, porque estamos acostumados com a parte externa. E os ensinamentos morais do Cristo nos refletem a parte interior, que é da alma. Quando encarnado, chamamos alma, e ao encarnar, somos espíritos. Então, vamos em busca deste aprendizado, e através dos primeiros ensinamentos oferecidos por Moisés, com a bênção de Deus, para que se possam ser mais entendido essa trajetória, que até hoje temos grande dificuldade ainda, por estarmos ainda vivendo como se fosse a infância da nossa trajetória. Então, Moisés trouxe, naquele tempo, essa lei, que é conhecida como lei mosaica, e ela está dividida em duas partes. São duas partes distintas, que é a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida exatamente por Moisés. Então, nesta lei divina, todos nós hoje temos o conhecimento de que essa lei é inalterável, seja desde aquele tempo até o dia de hoje, ela continua perfeita. A lei de Moisés, ela é apropriada aos costumes, ao caráter do povo, que vai se modificando com o tempo. E quando a gente estuda, que observa essa lei de Moisés, que naquele tempo, até hoje, ainda trazemos dentro de nós esses hábitos ainda do homem velho, onde solicita que o homem velho busque essa transformação para encontrar o homem novo, ou seja, os velhos conhecimentos que ainda estão enraigados dentro de nós, que a gente possa fazer um esforço para encontrar esses ensinamentos para o homem novo. E aí Moisés, naquele tempo, devido ainda à situação de compreensão do ser humano, onde era uma luta para conseguir entender esses ensinamentos, Moisés aplicou uma lei com que Deus era severo e punitivo a todas as criaturas que não atendessem ao seu chamado.
E assim vai de reencarnação a reencarnação, nós ainda achando que Deus sempre pune. Mas, com o passar do tempo, nós estamos buscando esses novos conhecimentos, nos esforçando o máximo possível para essa nova transformação e entender o que naquele tempo Moisés colocava para aqueles irmãos. Então, matou, morreu, fez o mal, tinha que passar pela mesma situação, e assim dizendo que era Deus quem estava pedindo para fazer tudo aquilo. Deus não tinha nada a ver, apenas ele colocava essa alegoria porque o ser humano naquele tempo era muito rígido, muito duro, era um coração de pedra, como a gente diz. Então, ele lutava para essa transformação e era preciso uma energia muito forte. E assim mesmo ainda tinha aqueles que ainda duvidava e fazia coisas de arrepiar. Como nos tempos de hoje, a gente ainda vê, não como naquele tempo, mas a gente observa, faz essa comparação de muitas pessoas que não acreditam em certas coisas porque ainda não têm esse conhecimento. Então, nós já demos um passo e estamos buscando esses ensinamentos para a nossa melhoria moral, para a nossa transformação, para que a gente possa fazer o bem. E assim foram colocados os 10 mandamentos, que a gente às vezes esquece, mas aqui tem, a lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo o que está no céu e na terra, nem de tudo o que está nas águas e debaixo das águas. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Aí vem o item 2. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honrar teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor, teu Deus, te dará. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não roubarás. 8. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher de teu próximo. E 10. Não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países, e que por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, que se devia obrigado a manter pelo temor a um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a época da escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele atribuiu-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas apenas a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o sentido moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda estavam pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que tinha incluído entre seus mandamentos, não matarás, não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas
propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Então, por essa leitura, a gente observa o quanto Moisés sofreu para disciplinar um povo. Você vê que quando eu não tenho muito conhecimento sobre essa passagem, mas quando ele designou para tirar dessa escravidão que levou para a terra da promissão, a terra prometida, como se os bens celestes, muitas criaturas daquela passando por necessidade, diziam, antes me deixasse lá, eu vim para cá, piorou minha situação, e aí reclamava de tudo, sempre ofendendo aquele que estava tentando fazer o melhor. E não é diferente de hoje, que nós ainda continuamos reclamando por muitas coisas que aqueles passaram naquele tempo, talvez nós hoje ainda somos criaturas que vêm dessa situação, e até hoje a gente reclama por muitas coisas e a gente tem tudo, mas a gente não está satisfeito com quase nada. Então, quando a gente tem uma decepção, a gente entra em desespero, a gente não analisa a situação que vai ser passageira. Como o próprio Chico Xavier sempre tem as passagens que ele dizia, tudo vai passar, tudo passa. E a gente não tem ainda esse controle, esse equilíbrio, esse entendimento para saber esperar. E não é fácil. Enquanto a gente está vivendo numa boa, como se diz, as coisas são maravilhosas, eu sou feliz, eu tenho isso, tal e tal. Mas basta tomar a gente muda de situação. E o Evangelho vem nos mostrar exatamente esses dois caminhos. Caminho que a gente, às vezes, pela nossa imprudência, ou por a gente buscar exatamente o melhor caminho possível. Aí a gente vai fazendo as comparações e vai observando que desde aquele tempo até os tempos de hoje já se modificaram muita coisa, mas o ser humano ainda continua com hábitos, com desejos, com situações do passado. Ainda não conseguiu fazer a sua autotransformação. E sabemos que essa autotransformação precisa de muito esforço, de muita coragem, de dedicação, de muita fé, porque tudo que é da terra vai passar. Mas quando é colocado sobre a lei divina, essas coisas são eternas. A gente precisa buscar essa transformação. Eu tenho aqui sempre uma mensagem que é do livro Fonte Viva, eu acredito na página 87, o tema. Aí, sempre que eu passo por perrengues, situações vexatórias, eu lembro dessa mensagem, onde diz o seguinte, lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz, mas é a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti. Ou seja, a gente às vezes ora, pede a Deus tudo quanto é situação, é dada, porém, a gente quer as coisas de imediato. E espera essa transformação. Mas para a gente receber e entender o que Deus dá para a gente, é preciso que a gente faça essa autotransformação dentro de nós para entender o sentido da caminhada. Então, a luz, o esclarecimento, está nos esperando para que a gente possa seguir a caminhada com mais energia, com mais conhecimento, buscando sempre essa mudança interior. E assim vamos buscando esses conhecimentos, observando o caminho que estamos pegando, e assim vêm essas mudanças. Nós hoje, depois de muito tempo estudando a doutrina espírita, já temos um outro conhecimento. Não mudamos muito ainda não, mas pelo menos
já ter esse foco de luz do Evangelho que nos dá esse ponto de equilíbrio. E a cada dia que a gente vai superando, a gente vai se melhorando. Não é só melhorar no sentido material, mas principalmente no sentido espiritual, onde as passagens nos mostram que o homem não pode viver só do pão material. É preciso viver desse pão espiritual que a gente nos fortalece cada vez mais e não tem mais necessidade de fome, porque o pão espiritual nos fortalece para a vida eterna. E assim vamos trabalhando. Se alguém desejar fazer algum comentário, pode, como se diz, interferir e tal, ou colocando a mão, ou até abrindo e fazendo alguns comentários. Está à vontade. Então, Ô, Sr. Alberto, Oi. como o senhor falou, tudo passa. Não existe nada que não passa. Há pouca hora estou aqui na porta, antes de começar, porque eu ia entrar aqui para a live, aqui na rua, mas no finalzinho, uma pessoa enforcou, está lá pendurado ainda na árvore, lá enforcada, e ontem um guarda do Bradesco, do banco, também tentou enforcar, foi mandado para fora, está em Guanambi, entre a vida e a morte. É como a gente, às vezes, somos tão pequenininhos, né? Às vezes, por qualquer momento, às vezes a gente desespera e comete esses atos desastrosos, como se a vida acabasse com isso aí. O quanto é importante essa doutrina espírita que a gente estuda, para saber a continuidade. A nossa vida não acaba, além do físico. Era isso que eu ia falar, porque eu fiquei muito chocada. Não, mas é exatamente isso. Aqui também, ontem de ontem também, teve, não chegou assim, mas teve esse pensamento. Mas, graças a Deus, colegas tal, entraram em ação e foi tirando, levando as coisas, abrandando mais a situação e aconselhando, levando vibrações e as coisas vão normalizando. Mas é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque é de cada espírito, de cada alma encarnada aqui. Tá? Agora, vai exatamente ver esse sentido dessa vibração, do conhecimento, dessas mudanças interiores, do acompanhamento, porque todos nós estamos amparados pela luz divina, mas também é o que Deus nos coloca. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Então a gente precisa, no momento de uma dificuldade, a gente se abrir, chegar para a pessoa, eu estou passando por isso, eu peço socorro por assim, seja o que for, porque a gente fica meio envergonhado, meio até sem saber o que dizer, ou até com vergonha. Mas para nós que já estudamos a doutrina espírita, a gente está mais aberto, e aí encontra conselhos, encontra orientações, ajuda. O plano espiritual está conosco, nos auxiliando, espíritos superiores, e também os nossos irmãozinhos que ofendemos no passado, está ali, porque qualquer brecha que a gente der, eles estão ali em busca de cobranças. Mas aí vai depender de nós. Então, se temos uma vibração mais agradável, a gente passa aliviado dessas situações. Então, nessa lei de Moisés, quando ele colocou essas situações para que o povo respeitasse, a gente observa que até nos dias de hoje ainda tem criaturas, muito, o ser humano ainda está longe de ser absorvido por esta lei divina, porque a teimosia nossa ainda é grande. Aí a gente sempre está, eu faço o que eu quero, na minha vida ninguém manda e coisa e tal. Então a gente observa quanta distância esse ser humano ainda está da divindade.
mas é o que diz, Deus espera sempre o momento do arrependimento para que ele possa novamente trafegar nesse caminho do Pai. E assim Moisés sofreu muito, segundo falam até que ele, quando era pequeno, ele passou por, foi deserdado, foi jogado acho que numa cesta, num lago, e aí alguém pegou, e ele foi o que foi. Então, reverteu toda a situação. E assim foi recebendo amparo. E aí ele foi um que começou a fazer a limpeza para a chegada de Jesus. Imagine que quando Jesus chegou, já estava uma coisa mais amenizada. Fizeram o que fizeram com o nosso irmão. Imagine no tempo de Moisés, se não tivesse uma lei severa para que fosse mais ou menos respeitada. Que além da lei de Moisés, existia a lei de Deus, mas a lei de Deus ainda estava difícil de ser entendida. E pouco a pouco foi amortecendo essas bravuras, e chegando o Mestre Jesus, o próprio Jesus já veio dizendo, não vim destruir a lei, mas fazê-la cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nossa lei, os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia lhes ter dado uma reforma tal do que reduzindo-a a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, está aí toda a lei e os profetas. Então, na lei de Moisés existiam 10 mandamentos que até hoje estamos tentando seguir. E Jesus colocou, modificando essa lei, mas dando seguimento a esse trabalho do Evangelho, as duas principais leis que a gente usando se encaixa nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, é a lei de amor. Então, quando a gente passa a entender a verdadeira lei de amor, a gente aí vai buscando essa transformação. Aí não é fácil? Não. Porque a nossa compreensão ainda está no início. É um ponto de luz aparecendo para que a gente possa seguir essa caminhada. E aí vamos encontrando esses ensinamentos do mestre, observando quantas situações vexatórias o mestre encontrou na sua caminhada. E todas as perguntas, todas as reflexões, tudo que se procurar combater e tirar Jesus do eixo do amor, ele sempre tinha a sua palavra amiga, a sua palavra silenciosa, sua palavra de amor perante todos esses irmãos. Foi testado em várias situações que todos nós sabemos sobre a moeda de dai a César o que é de César, da mulher adúltera, e um monte de situações onde ele colocou tudo em prato limpo e mostrando a realidade do viver. Então, ele sempre continua fazendo todo esse bem à humanidade. E assim ele veio trazendo esses ensinamentos, e nós hoje, nos momentos de agonia, buscamos sempre esse amparo, observando os ensinamentos
e procurando se melhorar. Porque sabemos que ainda temos muitos vícios, muitos hábitos, porque isso vem do passado, e essa transformação não é muito fácil para a gente. A gente dar um conselho a uma pessoa é uma maravilha, mas receber o conselho de uma pessoa para a gente mudar o nosso interior é completamente diferente. Aí é que a gente vai observar o quanto é difícil sair de certas situações, principalmente dessas situações viciosas, desses hábitos que ainda carregamos do passado. Mas que é preciso a gente receber conselho e é preciso que a gente esteja aberto para receber. Porque tem muitas criaturas ainda que, quando recebem um conselho para o bem, se desespera, não aceita e ainda fica murmurando e conversando fiado, como diz. Ah, não me dá nada e quer mandar em minha vida. Na minha vida quem manda sou eu. E assim diz coisas achando que está correto. E, na verdade, aquele irmão que veio aconselhar veio trazer bênçãos, ensinamentos dados por Deus, que através de outro a gente recebe bênçãos. Porque quando a gente ora pedindo a Deus uma força para vencer certas situações contrárias à nossa caminhada, essa bênção vem através de uma pessoa. Às vezes a pessoa vem e nos dá um abraço. Através daquele abraço está a bênção enviada por Deus. Um bom dia está a bênção enviada por Deus. Porque a gente tira o foco daquele pensamento que estavam imaginando. As tentações que aparecem na nossa mente. E quando a gente recebe um abraço, quando recebe um bom dia, agora é um abraço de coração. Um bom dia com muito amor. Não são esses abraços, esses bom dia suspeito e coisa e tal. Mas é um abraço que sai do fundo do coração. Então a gente observa que a gente muda as nossas vibrações. Então, aqui na Terra, para um auxiliar o outro. Esse é o trabalho do Evangelho deixado por Jesus, que o próprio Jesus diz que no tempo o ser humano não estava ainda em condições de compreendê-lo, mas que ele enviaria um Consolador. E o Evangelho do capítulo 1 ao capítulo 27, e ainda tem no capítulo 28 as preces e muitos outros ensinamentos, é uma bênção para todos nós. Então, o Evangelho no lar transforma as criaturas, a casa fica mais amenizada, mais confortável espiritualmente, vibrações agradáveis. Então, a gente sabe que a força do Evangelho no lar é uma bênção divina. E onde a gente abrir o Evangelho, vai encontrar o perdão, que nós dizemos que é a coisa mais difícil de se fazer aqui na Terra, na realidade, mas sem perdoar, pouco a pouco a gente vai conseguindo. Porque perdoar é uma coisa de dentro de cada um. É pelo seu jeito de caminhar, da compreensão, de ter uma vibração já mais aprimorada, para entender. Porque se alguém nos perdoa, quanto é bom também a gente perdoar o outro. Mas é uma situação que ainda precisa de muito esforço interior. E aí a gente vai observando muitos itens. Reconciliar com o teu próximo, a cólera, o motivo pelo qual temos a cólera, e assim uma infinidade de temas que no dia a dia a gente pode abrir o Evangelho e se reconfortar com esses ensinamentos. Porque aqui é a obra viva do amor de Jesus por todos nós. Então, Cristo nos traz essas informações e está na nossa mente.
como é colocado lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, onde está a lei de Deus? Então, na nossa consciência. E ali tudo reflete. Se a gente vai fazer um mal a uma criatura, a nossa consciência acusa. O outro não sabe, mas a gente sabe o mal que vai fazer. Se a gente vai fazer o bem, também a gente vai receber essa bênção, essa divina luz do Evangelho. Ô, Ricardinho, então traz essa força interior, traz esse amor de Jesus, mostrando o quanto precisamos perseverar nesse caminho. Porque fazer o bem, a gente tem bênçãos para ser perdoado de muitos pecados que praticamos no passado. Então, que aproveitemos nesta caminhada. Se não conseguimos em outras existências, que aproveitemos nesta existência os ensinamentos do Mestre Jesus para a gente encontrar essa transformação dentro de nós e alcançar esse ponto de luz maravilhoso. Mais adiante, traz a mensagem do Cristo, por estas palavras: o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último dia, o último J. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra, em toda a sua pureza, como todos os desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei, se fosse para o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Então, vem todos esses ensinamentos e a gente vai memorizando passagens e nos dando essa condição de tornar uma criatura mais agradável. Mais adiante, vem mais o papel de Jesus, não foi simplesmente o de legislador moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhe o caminho que os conduz até lá. Os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-lo sobre a marcha das coisas e hão de vir para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não poderia dizer tudo, e em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germes das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos, às vezes mais, às vezes menos claros. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave. E estas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. E mais adiante ele colocava que quem tem olhos para ver, vejam, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. E por aí a gente vai observando o quanto hoje já temos essa visão dos ensinamentos do Mestre. E por aí vamos caminhando, vamos sempre agradecendo por esta bênção, mesmo com dores e aflições, mas que viver uma existência é uma maravilha. É a maior riqueza que temos, porque trazemos de lá esse conhecimento e daqui vamos levar tudo que adquirimos de conhecimento. O que temos de bens materiais apenas estão emprestados.
e que a gente faça o possível para devolvê-la sem danificações nenhuma. Como nós sabemos que às vezes deslizamos em alguns ensinamentos, mas que, mesmo assim, a gente ainda está lutando para ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Alguém deseja fazer algum comentário? Eu prossigo no item 5º ao 7º. Boa noite, meus irmãos, que prazer revê-los. Então, gente, eu penso, hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal, né? A doutrina, ela nos alerta muito para a reforma íntima, né? O que é difícil a gente aceitar, né? Que a maioria das coisas depende da gente. A gente pode construir o nosso céu ou o nosso inferno também. Então, assim, isso é da doutrina, né? A doutrina, ela explica isso, porque eu, particularmente, antes eu não sabia disso, né? Que trabalhar em mim o que eu acho de errado no outro, porque muitas vezes aquilo que está errado no outro está em mim também, mas eu vejo nele e não vejo em mim. Então, o que a gente precisa fazer? Essa reforma íntima, eu não sei. Eu já acho ser espírita difícil, reforma íntima eu acho muito difícil. A gente pensar de um jeito de fazer e depois a gente fazer diferente. Mas hoje, com os ensinamentos, né, a gente, hoje numa nova, pensando diferente, eu acredito que realmente é o caminho, sabe? A gente sempre procurar ser o melhor. Outra coisa, a gente se pôr no lugar do outro. Porque muitas vezes a pessoa está numa situação e a gente mesmo fala, isso daí, resolve assim. Como se aquilo não fosse, sabe? Às vezes, para nós, aquilo não é nada, mas depende do outro. Porque sempre eu gosto daquela frase, só o dono da casa sabe onde que está as goteiras. Porque às vezes você vem, está tudo pintadinho, você não sabe onde chove. Então eu acredito que assim, que a gente tem que realmente, sabe, assim, todos os dias renascer para melhor. Eu vejo a doutrina assim, eu vejo a doutrina hoje assim como um alerta, sabe, não para quando eu desencarnar, para essa vida mesmo, sabe? Eu me tornar uma pessoa melhor, eu sempre fui uma pessoa muito, sabe, assim, ansiosa, e falava rápido, até hoje ainda falo, né? Mas hoje eu vejo coisas em mim que é a doutrina que me trouxe. Hoje mesmo, aqui em São Paulo, choveu muito, né? E a gente vem nesses dias de festa, né? Uns dias, assim, vamos dizer assim, né? De agitados. Aí, quando começou a chover, olha a inteligência da Dirce. Fui lá, liguei o ventilador, peguei o edredom, desliguei a TV, fechei a janela e fiquei escutando a chuva. Gente, que delícia que foi aquilo. Sabe, porque a gente leva essa vida agitada, trabalha, e cliente, né, essas coisas assim. Então a gente diz assim, sabe, a gente trabalhar em nós, sabe, a gente dá aquela paradinha de vez em quando, sabe, pensar sempre na dor do outro, a dor da gente sempre é maior do que falar, não, a dor dele dói igual a minha, sabe, se pôr no lugar do outro. Então isso eu aprendi na doutrina, eu vou falar para vocês. Eu não aprendi no dia a dia, eu aprendi o pouco que eu li, assim, as coisas que eu escutei, aprendi assim. E posso falar para vocês, hoje é melhor para mim. Tenho uma tranquilidade, estou trabalhando alguma coisa em mim também, né? Eu não sei ainda muito bem. Eu não sei, às vezes eu não sei que caminho seguir ainda, né? Mas independente, eu estou falando assim de modificação, porque religião, não adianta falar sobre religião. Hoje mesmo uma colega minha falou disso, eu sou da tua religião. Aí eu olhei toda cheia de colar, de roupa branca, eu falei, não. Aí ela me mostrou o livro dos Espíritos. Eu falei, sim, é o mesmo livro. Mas eu falei, e aí, Tati, já viu modificação em você? Ela falou, já, foi, então você está no caminho certo, entendeu? Então é assim que a gente tem que ver, assim, o que a gente pode trabalhar na gente, porque a gente trabalhando na gente, a gente trabalha na energia e trabalha para os outros também, porque, gente, não é por falar. Eu sou daquela pessoa, né? Eu falo mesmo, não interessa o que o outro pensa de mim, o que interessa é o que Deus sabe a meu respeito. Mas é muito importante aquela pessoa que passa por nós, que nos conhece, levar uma boa impressão de nós.
sabe? Falar, nossa, sabe? Ver diferença. E a gente, como espírita, eu vou falar para vocês, nós temos que fazer a diferença assim, porque nós sabemos o caminho. Agora, seguir já é outra coisa. E é isso, gente. Pois é isso. Então, o item quinto, entre o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e, por esta razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é, por isso, que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação está personificada em Moisés. A segunda é o Novo Testamento do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médios. É, de algum modo, um ser coletivo abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de suas luzes para fazê-lo conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, no tempo anunciado, o que o Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, muitos ensinamentos para a gente ir a cada dia, com os nossos acontecimentos, a gente ir adentrando a esses ensinamentos e buscando essa fortificação no Senhor, porque Ele está com todos nós e que cada um de nós possa também fazer a nossa parte e auxiliando o nosso próximo, porque somos auxiliados, além do nosso Pai, somos auxiliados pelo nosso irmão mais velho, Jesus, e por uma infinidade de espíritos superiores que nos dão as mãos. Porém, tem os nossos irmãozinhos ainda com menos conhecimento, que às vezes vêm nos ensinar a se modificar. Então, a mensagem vem nos mostrando que é preciso coragem e a gente seguir esse dever do Cristo. Fazer o bem sem ostentação. Então, tem mais alguns minutos e acredito que possam ter mais alguns comentários. Estão aí franqueados para a todos vocês. Muita paz, Deus abençoe, um feliz 2026, de muita luz e muito amor. Obrigado. Pode falar, Adalberto? Pode falar.
Eu estava olhando também aqui no livro, você dando aula, uma boa reflexão, e tem uma pergunta aqui, que ele fala qual a diferença da lei de Moisés e a lei de Jesus. Qual a diferença das leis? Precisa ser respondido. Vou falar que eu estou aqui em frente. Ele fala o seguinte: a lei de Moisés é a antiga aliança. Estabeleceu ritos, sacrifício e a lei moral para Israel, apontando para a necessidade de um Salvador. Enquanto a lei de Jesus Cristo, nova aliança, não aboliu a essência moral da lei, mas a cumpriu e aprofundou em amor e no coração, substituindo os rituais por uma fé espiritual e um relacionamento pessoal com Deus através do Espírito Santo, focando no amor a Deus e ao próximo como centro. Jesus é visto como o cumprimento da lei e a verdade, e graças que vieram por ele, mudando o foco da obediência externa para a transformação interna do ser humano, né? Muito bem, sua aula foi muito boa, muita reflexão, parabéns, continue, e tudo certo. Eu só quis assim falar mais ou menos a diferença da lei de Moisés e a lei do Cristo, né? Foi minha contribuição pela noite aí. Tem muitas mais perguntas, né? Mas aí vai tomar o tempo do outro também. Muito bem. Diga, Alberto. Boa noite, Adalberto. Boa noite, pessoal. Como você falou, né, Adalberto? A gente tem aprendido e hoje a gente tem conhecimento, tem consciência da missão do povo judeu, do povo hebreu na época, aliás, né? Hoje ele tem outro nome, mas o povo hebreu, ele teve uma missão na terra. E Moisés também teve a sua missão. Jesus veio também, cumpriu a missão dele. Hoje a gente vê na doutrina espírita como uma mensagem reveladora dos espíritos, nos mostrando tudo aquilo que as outras religiões, tanto Jesus quanto Moisés, e as religiões propõem a existência do mundo espiritual. Então, eu penso nesse aspecto que a doutrina espírita ela é reveladora, porque ela traz essa missão de nos mostrar, de fato, o que somos, o que estamos fazendo aqui, qual a finalidade da vida, e nos mostrando que o plano espiritual existe, e que ele é uma realidade, e que nós podemos senti-lo. Aí eu faço uma pergunta para você, né? Além dessa revelação, o Espiritismo ela traz o que mais para a gente, né? Além de nos revelar o mundo espiritual, no aspecto moral, o que é que ela nos traz, né, Adalberto? Ele traz um roteiro maravilhoso que faz a gente interiorizar esses sentimentos. Eu acho que foi disso quem fez a colocação aí, da gente sempre querer consertar o outro e, às vezes, não observa o que está dentro de nós. Então, o outro, para nós, é um espelho. Quando a gente fala do outro, são coisas que ainda estão dentro de nós para a transformação. E o Espiritismo vem nos mostrar, em todos os ângulos, como a gente buscar essa autotransformação. Não é de uma hora para outra. Às vezes a gente precisa passar por duras realidades. Às vezes a gente faz uma prece pedindo socorro para aliviar uma dor de imediato.
essa dor vai ter um tempo necessário para a nossa recomposição. Então, só vai passar no momento em que for solucionada essa situação. E nós ainda somos desse jeito rápido, queremos tudo de acordo da nossa vontade. A doutrina espírita mostra que é preciso a gente buscar de reencarnação a reencarnação solucionar os nossos problemas, porque não foi o outro quem colocou os nossos problemas. Nós mesmos é quem buscamos, desviando do caminho, buscando um atalho, querendo ser mais forte do que o outro, e às vezes somos mais fracos. Então, tem um monte de situações que a gente pode observar e analisar tudo isso. É como está. A lei de Deus está em nossa consciência. Se a gente faz algo ainda que não é agradável, é porque nós ainda estamos numa situação que é preciso a gente passar por certas dificuldades como aprendizado. E a gente faz uma vez, 2, 3, 4, 5, mas sempre diminuindo. A intensidade que a gente faz da primeira não faz na segunda, mas continua fazendo. E aí vai quebrando aquela monotonia, e vai mudando a maneira de caminhar. E através das reencarnações, a gente vai se libertando de muitas situações. Fácil não é, mas no momento em que a gente busca a compreensão, as coisas tornam-se cada vez mais fáceis. Então, gente, só vou terminar assim que eu penso, assim, quando a gente de manhã a gente acorda e faz a oração da gente, né? Aí a gente só deveria, assim, agradecer por ter acordado, por estar com o mental normal, para a gente não precisar pedir, Senhor, que hoje eu tenho alguma coisa para comer. A gente não precisa pedir para o trabalho. Olha, gente, quantas bênçãos a gente tem, e muitas vezes a gente já acorda, né, às vezes assim, de mau humor, pedindo, mas se a gente pensar, acordar, né, a gente já acorda, coloca o pé no chão, aí você fala, eu vou preparar o meu café, e você faz a oração. Aí você, se a gente, hoje eu penso assim, Senhor, que bom eu não precisar pedir alimentação, eu não precisar pedir emprego, né? Eu não preciso, por visão, pelas coisas assim que a gente tem. Então, hoje, a minha visão é uma visão, é essa visão, entendeu? Agradecer, sabe, assim, tudo que a gente tem. E não a gente só ficar pedindo, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Gente, se a gente pensar, a gente tem muito mais do que a gente precisa. Não sei se merecimento, mas a gente, hoje, esse pensamento vem de uns dias para cá. Eu falo, que bom, Senhor, porque quantas pessoas a gente vê que estão ali vendendo latinha para comprar uma marmita, né? E a gente não precisa disso. Quantas pessoas desempregadas, né, que às vezes não tem nada, as contas atrasadas, a gente não tem isso. Então, isso são bênçãos que muitas vezes a gente não consegue ver. Quantas pessoas estão ali acamados, né, anos e anos, e a gente levanta, a gente sabe, a gente anda, a gente escuta, a gente conversa, a gente, graças a Deus, tem a mente saudável, né? E às vezes a gente tem algum problema assim, a gente fica, esse problema, gente, a gente tem que ser mais grato no que a gente tem. Eu acho assim que conhecer Deus, conhecer Jesus, é ver em as bênçãos das vidas e as não bênçãos da vida. Entendeu? Porque eu vejo assim, às vezes a gente fala assim, nossa, isso é coisa, mas a gente sabe que Deus, na sua bondade, ele tira o peso das costas da gente. Então, se a gente pensar assim, eu levo assim o aprendizado para esse lado, sabe? Assim, de agradecer. Hoje mesmo, hoje eu vivo mais um agradecimento de ter assim, coisas que às vezes a gente tem e não percebe. Coisas que a gente tem, hoje a gente não dá valor, porque quantas vezes lá atrás, há anos, a gente pediu por tudo que a gente tem hoje. Eu mesmo pedi por tudo, já pedi por tudo que eu tenho hoje.
E às vezes eu não estava reconhecendo as coisas assim, entendeu? Então a gente tem que, sabe, gente, a gente tem que parar, a gente tem que pensar, agradecer, levantar e falar quanta gente hoje não acordou, quanta gente faz anos que está numa cama, né, com dores terríveis, né? Então tudo assim é uma questão de ver a vida, olhar, estar no trem e não ver, sabe, aquele monte de muro, a gente vê flores. E eu acho assim que o ser humano, quando ele começa a ver diferente as coisas que ele tem e abençoar, ele vai melhorando. É uma coisa, eu acredito que muitos de nós temos isso, né? O agradecimento, não aquele pedir, porque fulano. E aí, que nem eu falei, muitas vezes, aquela pessoa que você, às vezes, que você não gosta, essas coisas assim, as palavras, às vezes aquilo lá é você ou você já foi. Então você é um espelho ali na sua frente que você fala, meu Deus, eu não quero ser assim, ou eu já fui assim, hoje eu não quero ser mais. Gente, não é complicado. Precisa assim, de um entendimento muito grande para a gente dar valor às coisas que a gente tem e muitas vezes a gente nem percebe. E é isso, gente. Quem mais? Eu acho que uma das coisas que o Espiritismo traz nas revelações é a vida, a imortalidade da alma, sabe? Nós nos tornarmos imortais e a evolução espiritual, a evolução do espírito. E essa evolução é de cada um de nós. Diferentemente do que você vê nas outras religiões, que tem um Salvador, nós é que nos salvamos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós precisamos seguir. E essa estrada de seguir, esse tempo, quem determina somos nós. Sabe, sem saber que você tem diversas existências, é que você vai nesse processo de evolução. Quando a irmã aqui falou da pessoa que cometeu o suicídio, provavelmente não tem ainda essa ideia de uma vida que ela não termina aqui. Você está aqui só no momento de uma existência. E muitas vezes comete um ato desse pensando em se libertar de um problema. Não sabe ele que ao acordar está com problema. Porque o problema está no espírito. O problema não está no corpo físico. O corpo físico, a matéria aqui, a gente vai trabalhando. O progresso aqui na Terra vai ajudando a se melhorar o corpo físico, a melhorarmos a atmosfera da Terra. A ciência para ajudar o corpo físico. E provavelmente vai ajudando ao espírito. Mas quando o espiritismo chega para a gente dizendo que nós temos esse processo de reencarnação, que quem está passando essa mensagem para nós foram pessoas que já viveram aqui e que estão lá passando essa informação, contando a experiência dela. A gente tem aqui bem próximo, muito próximo, eu não sei se todo mundo aqui é espírita, mas basta ver o nosso lar, né? A experiência de André Luiz. E aí a gente vai vendo que isso aqui é uma gota d'água no oceano da existência, das vidas, das diversas existências que nós vamos ter. Então, isso que essa agonia, essa aflição que nós estamos vivendo, ela vai passar. Provavelmente a aflição é da Terra. São as nossas dificuldades aqui na própria Terra. No nosso relacionamento, das nossas vidas, nossa vida econômica, da nossa vida amorosa, não é coisa da Terra. Mas o espírito ainda não está pronto, aí ele vai e comete uma atitude dessa, sem condenação, quem somos nós para julgar ninguém, nem saber o que se passa na alma de uma pessoa dessa.
né, que nós possamos orar por eles e pedir a Deus por nós, para nas nossas aflições nós lembrarmos que somos espíritas, lembrarmos dos ensinamentos do Espiritismo, para não cometermos, nas tentações, não cometermos um ato desse. Porque na turbulência da vida, todos nós passamos por aflições, todos nós. Essa semana eu tive a oportunidade de levar uma pessoa para um hospital espiritual aqui em Recife. Aliás, o hospital é em Olinda. E ela queria ir, é muito longe, ela com medo, eu levei. Não, Mara, eu quero ir, vamos comigo? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, sabe, gente, é uma aula, assim, de amor. Aquela quantidade de pessoas, mais de 100 trabalhadores, trabalhando de graça. Sabe, o dia todo começa 2 horas da tarde e vai até 10 da noite. Atendendo aquelas 100, 150, 200 pessoas. E tanta gente doente fisicamente que a gente estava vendo, não é? Espiritualmente a gente não estava vendo. Eu não tenho essa visão ainda. Mas fisicamente você vê muita gente doente. Aí eu vou para a gratificação aqui de Bice, né? A gratidão a Deus por termos nossas mãos, os nossos olhos, andarmos, olhar o sol de manhã, ter um teto onde ficar à noite, uma cama para dormir, uma família com todas as dificuldades que nos ensina, que ali foi o nosso laboratório, nós criamos, nós aprendemos. Eu acho que o Espiritismo traz isso. Para mim, foi a maior coisa da minha vida nessa existência, foi o Espiritismo. Eu sou espírita há mais de 30 anos. Então, assim, amo o Espiritismo, adoro estudar, e quando chega as dificuldades da vida, eu me lembro dos estudos que eu fiz e dessas conversas que nós tivemos aqui. Às vezes, cometo alguma coisa, algum deslize. Quando não comete, pensa, mas a gente sabe que pensar também está errado. Mas faz parte da existência. Já não sou mais aquela pessoa de 20 anos atrás. Isso aí eu tenho certeza que não sou mais. E só tenho a agradecer, sabe, a Kardec, ao Consolador Prometido, e a esses grupos que a gente vai aprendendo juntos. Viu? Muito obrigada aí pela explanação, viu, Adalberto? Estou vendo aqui pelo nome, muito obrigada. Foi muito boa essa explanação. Eu que agradeço, muita paz. Ok. Letícia, quer fazer a prece final da doutrinária da noite? Vamos agradecer o Pai Maior por essa bênção. Ô, Adalberto, parabéns, viu? Suas palestras sempre são maravilhosas. São uma verdadeira escola para a gente aprender cada dia mais um pouquinho. Deus que te abençoa, meus irmãos, meu irmão, e abençoa todos vocês. Mestre Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Para melhora. É isso aí. Obrigado. Gente, antes de começar a prece, eu quero desejar a todos um 2026 de luz, de paz, e que nós tenhamos vida longa e tenhamos muita saúde. É o que desejo para cada um. E dizer assim, que diante de todos os comentários que foi feito, às vezes eu fico calada, porque são muitos comentários que são feitos, eu prefiro ouvir. Porque ouvindo vocês, nós temos muita coisa a aprender. Porque, na verdade, eu acredito que a doutrina espírita ela é um banquete assim, imenso, sabe muita coisa. Aí se a gente perguntar o que deu, o que não deu, o que deu a um, o que não deu a outro, eu acho que todos nós que estamos aqui seguindo a doutrina espírita em busca de tudo de melhor, e de conhecer a Deus acima de todas as coisas, e ver que o nosso próximo existe, e depende, precisa das coisas, assim como nós também. É aquilo
a amar o próximo como a nós mesmos. Né? Mas eu vou fazer a oração que o Adalberto solicitou. E é um momento de gratidão, de estarmos aqui mais um ano e buscando sempre aprender, sempre estar divulgando a doutrina espírita, cada um dividindo aquilo que aprendeu, buscando aprender aquilo que ainda necessita, porque nenhum de nós estamos prontos, mas aquele que nos trouxe para viver mais uma vida, esse sim. Ele nos trouxe porque ele estava pronto. E nós estamos aqui para seguirmos esse caminho. Então, nós agradecemos a Deus por tudo, agradecemos a espiritualidade de luz e a todos vocês que fazem parte da nossa caminhada. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, por hoje e sempre. Que assim seja.